Olá pessoal, paz a todos. Pessoal, um jornal em Istambul, ele fez a seguinte comunicação, ele publicou uma reportagem que dizia o seguinte, que uma ovelha caminhando, ela caiu num precipício, ela caiu num despenhadeiro, e as outras 1.500 ovelhas que vinham depois dela também caíram nesse despenhadeiro e morreram, enquanto os pastores tomavam café da manhã. Pessoal, a Bíblia, ela nos faz várias menções, nos comparando a ovelhas, né? A ovelha, ela é um animal totalmente indefeso. Na cadeia alimentar, ela está no final da cadeia alimentar. A ovelha, ela não tem garras, a ovelha, ela não tem veneno, a ovelha não tem ferrão, ou seja, ela não tem nada que a proteja. A ovelha é um animal de lucro. A pele dela dá lucro, a carne dela dá lucro. Tudo é lucrável na ovelha. E a ovelha, ela é um animal que precisa de acompanhamento, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser instruída. Por isso, o Senhor Jesus, ele nos compara a ovelhas. E ele é o nosso pastor. Ele é o dono do rebanho. Tenha a igreja como um grande rebanho de ovelhas, onde tem o pastor, que é o dono do rebanho, que é o Senhor Jesus, e tem os pastores aqui na terra, que são os cuidadores desse rebanho, os que são responsáveis por conduzir, os que são responsáveis por cuidar, por orientar essas ovelhas. E aí você vê uma reportagem dessa, onde os pastores não estavam cuidando dessas ovelhas. Pessoal, se você for ver o trabalho de um pastor de ovelhas, ele é totalmente dedicado às ovelhas, do seu acordar até enquanto ele está dormindo. Porque quando as ovelhas, elas são colocadas em um aprisco, que é o local de segurança delas, que é o local que o pastor constrói para manter elas ali em proteção, cuidada durante a noite contra qualquer animal, qualquer predador que vier atacá-las, o pastor, ele se coloca na porta do aprisco, na abertura onde é a passagem. Ele se coloca ali, ele dorme ali. Ou seja, a noite dele também é em dedicação às ovelhas. O pastor é quem cuida das ovelhas, porque caso você não saiba, a ovelha, ela tem um estômago muito grande. E se ela vier a cair, o estômago dela pode pressionar os outros órgãos e ela vir a morrer. Então, durante a noite, o pastor, ele acorda várias vezes para desvirar as ovelhas que estão caídas, porque elas não conseguem fazer isso. O pastor é responsável por tosquear as ovelhas, tirar a lã em excesso, porque senão ela não suporta o calor. E se ela entrar numa água, num rio, a lã suga aquela água e ela acaba morrendo. Então o pastor, ele cuida a todo momento. Então você imagine um pastor desleixado, você imagine um pastor que não cuida das suas ovelhas. O que pode acontecer com esse rebanho? Esse rebanho vai morrer. A ovelha, ela não tem senso de direção. Para onde você virar ela anda. O pastor de ovelhas, ele não é como um boiadeiro que cuida de uma manada de bois. O que cuida de uma manada de bois, ele vai atrás, tocando o boi. O pastor não. O pastor de ovelhas, ele vai à frente, guiando as ovelhas. Ele não está atrás, ele está na frente. Ele mostra para as ovelhas o caminho que elas devem seguir. Esse é o trabalho do pastor de ovelhas. É para isso que ele está ali, é para isso que ele se imbuiu daquela função. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. A Bíblia, ela nos fala isso. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, Davi, quando ele vai até Saul para enfrentar Golias, Saul, ele duvida que Davi possa fazer isso, enfrentar Golias. E ele diz: olha, rei, eu, cuidando das minhas ovelhas, eu já enfrentei urso e leão. Quando um urso ou um leão entrava e pegava uma das minhas ovelhas, eu ia atrás para resgatar essa ovelha. E pegando a ovelha, se ele viesse sobre mim, eu o matava. Agora você imagina um urso
pegar uma ovelha. Se ele abocanhar uma ovelha, ali a ovelha já está morta. Mas mesmo assim, Davi diz o seguinte: eu ia lá e buscava a ovelha, ainda que morta, mas eu resgatava, a ovelha é minha. Esse é o espírito que o pastor tem que ter. A ovelha pode estar machucada, a ovelha pode estar até morta, mas eu vou lá, eu vou atrás dela, eu vou resgatar, ela é minha. E muitos pastores não querem cuidar de ovelhas doentes, não querem cuidar de ovelhas que não dão retorno. Pessoal, isso é muito sério, é muito grave. O pastor de ovelhas no seu rebanho, ele não faz distinção de ovelhas. Aliás, ele até faz. Aquela que dá mais trabalho, aquela que é mais rebelde, é a que ele mais pega para perto, é a que ele mais quer para perto. E no entanto, o que a gente vê hoje? As ovelhas mais rebeldes, as pessoas, os membros, isso nos comparando a ovelhas, como o Senhor próprio, o Senhor Jesus diz. Aquelas que dão mais trabalho, aquelas que são mais problemáticas, porque têm problemas, porque estão desorientadas, doentes, são as mais desprezadas. Enquanto um pastor em um rebanho, ele cuida dessas. Caso você não saiba, parece ser algo muito duro de se ouvir, mas aquela ovelha no rebanho de um pastor, a ovelha que dá trabalho, a ovelha que foge, a ovelha que é rebelde, que sempre se perde do rebanho, o pastor, ele quebra a perna a pata dessa ovelha, mas ele quebra a pata e ele cuida, ele carrega ela nos braços até ela se recuperar totalmente. E aí, ela, no seu instinto, ela percebe que ela não pode mais fazer aquilo, ela não pode mais fugir, ela não pode mais ser rebelde. Trazendo isso para a nossa vida, para os nossos dias, para a forma que nós vivemos, aquelas ovelhas, as pessoas que somos nós na igreja, aquelas que dão mais trabalho, aquelas que se perdem com facilidade, aquelas que se desviam do caminho do Senhor, é dessas que o pastor tem que estar mais próximo. Esse quebrar a perna, a pata, que o pastor do rebanho de ovelhas faz, hoje em dia, é o pastor ele ir e orientar, dar uma palavra dura, explicar para ela o que vai acontecer com a vida dela. Mas não é falar e desprezar, é falar e cuidar. É falar e pegar nos braços e conduzir. E não ouvir, olha, se não quer ficar aqui, tem outras que você pode frequentar. Não é dessa forma que um pastor deve orientar uma ovelha. Pessoal, assim como os pastores são pastores de ovelhas, você pode ser pastor de alguém. Você pode estar pastoreando, alguém pode estar sendo conduzido por você. Pode ser sua família, pode ser um grupo de oração, pode ser um grupo no trabalho de oração. Talvez você esteja sendo referência para alguém. Então cuide dessas pessoas. Cuide dessas pessoas que têm em você uma referência, como sendo o pastor delas. Olha, que Deus abençoe a todos. Aqui estamos nós, tá? No monte, em mais um dia da campanha. Aqui está o livro com os nomes das pessoas. Pessoas doentes, cansadas, sobrecarregadas, pessoas que estão com medo, pessoas traumatizadas pela vida, pessoas que estão aterrorizadas pelo que vem acontecendo no mundo. Aqui está o nome dela, nós estamos orando, pedindo a Deus para que visite, para que toque na vida dessa pessoa. Olha, fique na paz, que Deus abençoe.